A primeira cena do filme se passa dentro de um avião que segue em direção a Novosibirsk, na Rússia. Entre os passageiros, há uma mulher viajando com sua filha de 7 anos, Katia, que dorme tranquilamente. Durante o voo, nota-se que há algo sendo ajustado nos motores da aeronave. Pouco depois, Katia percebe que sua mãe desapareceu misteriosamente do assento ao lado, momentos antes do anúncio de um pouso de emergência. Quando o avião começa a perder o controle, a menina vê uma senhora idosa e estranha atrás dela, murmurando palavras incompreensíveis em forma de canto. Assustada, Katia desmaia no instante em que os motores explodem, tornando inevitável a queda do avião. De forma inexplicável, ela sobrevive ao acidente. Sozinha, cambaleando pela floresta com sua perna presa a um suporte que range a cada passo, Katia é a única sobrevivente da tragédia. 20 anos depois, uma equipe de jornalistas a procura para uma entrevista em homenagem. Agora adulta e acompanhada de sua filha Diana, também com 7 anos, Katia aceita conversar. Apesar de afirmar que já superou o trauma, ela deixa claro ao repórter que prefere não reviver aquele dia terrível. A experiência de viver com o trauma acabou levando Katia a escolher a psicologia como profissão, dedicando-se a ajudar outras pessoas a enfrentarem seus próprios medos. Katia já não teme mais voar, e as duas se preparam para pegar um avião em direção à casa do avô de Diana. Em um voo noturno, mãe e filha embarcam, mas o avião está quase vazio, já que muitos passageiros desistiram da viagem por causa do mau tempo. Assim que entram, Diana diz que quer se sentar no fundo da aeronave, mas Katia explica que os assentos delas são em outra fileira. Antes da decolagem, conhecem Alexei, um homem simpático sentado logo à frente. Notando o nervosismo de Katia, ele tenta tranquilizá-la dizendo que tudo ficará bem. Pouco depois, uma confusão surge nas fileiras de trás. Uma idosa chamada Galina entra em pânico, tomada por um medo intenso de voar. Katia, usando sua experiência como psicóloga, intervém com calma, conversa com a mulher e lhe oferece alguns comprimidos para ajudá-la a relaxar. Enquanto isso, nas primeiras fileiras, um empresário chamado Nikolai puxa conversa com um rapaz de aparência alternativa, curioso sobre o que ele desenha. O jovem responde de forma enigmática que desenhar o ajuda a enxergar melhor, sem explicar o que quer dizer com isso. No momento em que o avião se prepara para decolar, Katia ouve um som metálico vindo de cima, o mesmo tipo de rangido que sempre a atormentou. O barulho desencadeia sua ansiedade e ela corre até o banheiro, onde toma um comprimido para se acalmar, ignorando as broncas de uma aeromoça rígida que insiste para que ela volte ao assento. Enquanto os comissários apresentam as instruções de segurança, Katia começa a ouvir uma voz familiar, a da própria mãe. Ao olhar ao redor, percebe que a porta do banheiro está diferente. Quando a abre, de repente se vê dentro da casa onde morava quando criança. Desorientada, ela caminha pelos cômodos até encontrar outra porta, que a leva de volta ao interior do avião. Atônita, Katia nota que a saída de emergência está bloqueada, e antes que consiga compreender o que está acontecendo, é abordada pela mesma aeromoça severa, que a manda retornar ao assento. Percebendo o estado de agitação de Katia, Alexei tenta conversar com ela, mas a mulher permanece em silêncio. É então que Diana intervém e explica que sua mãe é a única sobrevivente de um terrível acidente aéreo. Alexei, surpreso, expressa suas condolências com um olhar cheio de empatia. O avião finalmente decola e, já em pleno ar, Katia se vira para Alexei e pede desculpas por ter sido ríspida antes. Ele aceita o pedido com um sorriso e os dois iniciam uma breve conversa. Alexei conta que trabalha como repórter e que já viajou por diversas zonas de guerra ao redor do mundo para cobrir conflitos e reportagens perigosas. Mais tarde, quando a maioria dos passageiros adormece, o voo atravessa uma tempestade intensa. Do nada, o céu lá fora assume um tom avermelhado, e pelas janelas surgem imagens distorcidas de palmeiras balançando, como se o avião tivesse atravessado para outro lugar. A cena muda repentinamente. Agora vemos a pequena Katia jantando com sua mãe em uma mesa simples. A menina pergunta se a cicatriz em sua perna vai desaparecer logo, e a mãe, com um sorriso melancólico, responde que talvez ela tenha que conviver com aquela marca pelo resto da vida. Mas algo começa a parecer errado. Katia nota o reflexo da mãe no espelho e percebe, horrorizada, que o rosto dela está deformado. Confusa, a menina pergunta se a mãe morreu no acidente de avião, o que deixa a mulher visivelmente ofendida. Com um tom firme, a mãe diz para Katia parar de falar bobagens, lembrando-a de que já se passaram 3 meses desde o acidente. Ela então se levanta e vai até a pia lavar a louça, enquanto Katia, tomada por um medo crescente, de repente, a mãe de Katia começa a se contorcer de maneira antinatural, o corpo se dobrando de formas impossíveis. Mas antes que o pesadelo piore, Katia desperta com um sobressalto. Era apenas um sonho. Ela percebe que o avião está passando por uma forte turbulência e os outros passageiros também acordam assustados. A turbulência não cessa e, em meio à confusão, o marido de Galina, Evgeny, desmaia de repente. Os comissários e alguns passageiros correm para ajudá-lo, enquanto Katia, aproveitando sua formação médica, assume o controle da situação e orienta o que deve ser feito. Eles colocam Evgeny no chão e Katia começa a realizar manobras de RCP. No entanto, algo inesperado acontece.
Ele desperta de forma brusca, agarra Katia pelo pescoço e começa a sufocá-la, murmurando palavras incompreensíveis com um olhar vazio e apavorante. Em seguida, ele desmaia novamente, deixando todos em pânico. A turbulência se intensifica. O avião sacode com tanta força que os passageiros se agarram aos assentos e Katia, ofegante, fica paralisada ao ver uma mão escura e deformada surgir por trás da poltrona de Alexei, tentando alcançar alguém. Por um instante, tudo fica em silêncio e Evgeny dá seu último suspiro. Mas logo o caos recomeça. A aeronave é tomada por uma turbulência ainda mais violenta. Uma das aeromoças tenta pegar um cilindro de oxigênio extra e correr até Diana, mas é arremessada contra o teto, perdendo o equipamento no processo. Com o ar rarefeito e o pânico crescendo, Katia começa a perder os sentidos. Quando Katia recobra a consciência, percebe que a turbulência cessou. Ainda trêmula, Katia decide contar tudo a Alexei. Ela relata que viu uma velha senhora durante o voo de 20 anos atrás, a mesma que murmurava palavras estranhas, e acredita que aquela figura está de alguma forma ligada ao que está acontecendo agora. As palavras sussurradas por Evgeny antes de morrer, segundo ela, eram quase idênticas às da mulher misteriosa. Katia explica sua teoria. A velha estaria furiosa por ela ter sido a única sobrevivente do acidente e agora quer terminar o que começou. Alexei, no entanto, tenta acalmá-la e afirma que a morte de Evgeny parece ter sido algo natural, sugerindo que o que Katia viu pode ser fruto de alucinações causadas pelo remédio que tomou. Mesmo assim, Katia vai até Galina para oferecer suas condolências pela morte do marido. Ao retornar, vê que Diana está desenhando um avião, retratando elas duas sentadas no fundo da aeronave. Katia franze o senho e comenta novamente que aqueles não são os assentos delas, pedindo para voltarem à fileira correta. Enquanto conversam, Katia confessa a Alexei que ouviu a voz de sua mãe antes da decolagem e sente que ela estava tentando avisá-la de algo. Na parte da frente do avião, o empresário Nikolai tenta puxar conversa com o rapaz de aparência alternativa mais uma vez. Ele comenta que está viajando há mais de uma semana e que só quer chegar em casa para ver a família. Mostra fotos dos filhos sorrindo, mas o jovem continua concentrado em seu caderno de desenho. Quando Nikolai insiste, o rapaz revela o que está desenhando: um retrato do próprio empresário, com um cigarro entre os dedos. De volta a Katia, o clima se torna cada vez mais estranho. Ela nota que a cicatriz em sua perna simplesmente desapareceu, embora tenha certeza de tê-la visto naquela manhã. Preocupada, comenta com Alexei que é estranho o capitão não ter se pronunciado sobre a morte do passageiro. De repente, Alexei leva a mão à cabeça, reclamando de uma dor intensa, enquanto, ao mesmo tempo, Katia percebe que Diana está voltada para trás, conversando em voz baixa, aparentemente com alguém sentado na fileira de trás, onde segundos antes não havia ninguém. É então revelado que Diana estava conversando com uma garotinha misteriosa que a encara de forma ameaçadora e diz que Katia vai abandoná-la assim que o homem começar a queimar. A frase desconcerta a menina, e quando Diana a repete para a mãe, Katia fica completamente confusa, sem entender o que aquilo significa. Pouco depois, uma voz pelo sistema de som do avião anuncia que a aeronave fará um pouso de emergência em Novosibirsk, a mesma cidade para onde Katia viajava com a mãe 20 anos antes do trágico acidente. Enquanto isso, um dos passageiros, o empresário Nikolai, começa a reclamar do calor. Sem que ninguém perceba, há um vazamento de oxigênio sob seu assento e um líquido escuro escorrendo do teto logo acima dele. Diana então sussurra para a mãe assustada que a garota voltou a dizer que Katia vai deixá-la, justamente no instante em que o empresário, frustrado e impaciente, tira um cigarro do bolso e se prepara para acendê-lo. Katia se levanta apressada e corre até ele, gritando para que pare. Mas é tarde demais. Assim que o isqueiro acende e o fogo se espalha rapidamente, alimentado pelo vazamento de oxigênio. Em segundos, o homem é envolvido pelas chamas. No meio do caos, Katia vê algo impossível. Um rosto formado pelas labaredas, distorcido e gritando seu nome, como se a encarasse de dentro do fogo. As aeromoças correm para conter o incêndio com extintores, e o ambiente se enche de fumaça e gritos. O fogo é finalmente apagado, e o empresário sobrevive, embora esteja gravemente queimado. Enquanto os comissários tentam estabilizá-lo, Katia volta correndo para o assento de Diana. Lá, parada no corredor, está novamente a figura sombria, imóvel, observando mãe e filha em silêncio. De repente, Katia se vê de volta em sua casa, ao lado de Diana, como se tudo o que havia acontecido tivesse sido apenas um pesadelo. O relógio, no entanto, mostra algo estranho. É um dia antes do voo. A cicatriz em sua perna também voltou, exatamente como era antes. Aliviada, ela abraça a filha com força e, ainda tremendo, diz que quer cancelar a viagem marcada para o dia seguinte. Mais tarde, naquela noite, Katia toma uma decisão. Ela vai até o banheiro e joga todos os comprimidos no lixo. Mas, logo depois, começa a ouvir a voz da filha chamando por ela.
Só que Diana não está em lugar nenhum. A casa começa a estremecer e a voz da menina muda de tom, tornando-se raivosa e acusadora, gritando que Katia a abandonou. O ambiente se distorce e, em um piscar de olhos, Katia é novamente sugada de volta para dentro do avião. Confusa e assustada, ela é puxada do corredor por Galina, que tenta ajudá-la a se recompor. Diana corre até a mãe, dizendo que ela passou direto por ela sem sequer perceber. Arrependida, Katia pede perdão, abraçando a filha com lágrimas nos olhos. Logo em seguida, Alexei aparece, chamando Katia com urgência. O homem queimado está em estado crítico. Ela o examina rapidamente e conclui que as vias respiratórias dele estão bloqueadas, instruindo Alexei sobre como manter a cabeça do passageiro na posição correta para facilitar a respiração. Enquanto tenta se concentrar nos primeiros socorros, Alexei pergunta o que estava acontecendo antes, percebendo que ela parecia completamente fora de si. Katia respira fundo e admite que não consegue mais distinguir sonho e realidade, acreditando que está tendo alucinações cada vez mais fortes. À frente deles, o jovem de aparência alternativa continua desenhando em silêncio, murmurando palavras estranhas e repetitivas. O empresário Nikolai tenta pegar seu celular caído no chão e o rapaz o ajuda a recolher. Ele então mostra algo no aparelho. A imagem de Nikolai sorrindo ao lado da família, em uma foto antiga, o mesmo rosto que o hipster parecia ter reproduzido em seus desenhos momentos antes. Depois de encarar a imagem da própria família sorrindo no celular, Nikolai exala seu último suspiro e morre ali mesmo, silenciosamente. O clima dentro do avião se torna ainda mais pesado. Abalada, Katia se recompõe e pede desculpas ao jovem pelo descontrole anterior. Ele aceita e finalmente se apresenta. Seu nome é Pavel. Pouco depois, Katia percebe que Galina está desaparecida. Ela não voltou do banheiro há muito tempo, o que desperta preocupação. Ignorando as instruções das aeromoças, Katia vai até a porta e bate várias vezes, chamando pela mulher. As comissárias, irritadas, insistem que ela volte para o assento, alegando que seu comportamento está cada vez mais instável. Mesmo assim, Katia insiste até que uma delas abre a porta, e o banheiro está completamente vazio. Galina simplesmente sumiu. Enquanto todos tentam entender o que aconteceu, algo aterrorizante ocorre sem que percebam. O corpo de Evgeny, o marido morto de Galina, abre os olhos lentamente, como se algo o estivesse controlando. Mas Evgeny se levanta de forma grotesca e a empurra, fazendo-a cair nas fileiras de trás, onde mãos sombrias emergem dos assentos e a agarram, tentando prendê-la. Ela luta desesperadamente e, num piscar de olhos, percebe o número acima da poltrona. Fileira 19, a mesma em que estava durante o acidente 20 anos antes. Num súbito estalo de consciência, Katia volta à realidade. A figura sombria reaparece, murmurando algo que ela não consegue compreender. O pânico toma conta de Katia, que corre até Diana e insiste que precisam sair do avião imediatamente. Alexei, vendo o desespero da mulher, tenta impedi-la, mas é subitamente tomado por uma dor terrível. Sangue começa a escorrer de um de seus olhos e ele desmaia no chão. As aeromoças correm até o local, tentando conter Katia, mas logo uma delas começa a vomitar água, como se estivesse se afogando por dentro, até cair morta diante de todos. Horrorizada, Katia acusa a aeromoça severa de ser a responsável por tudo o que está acontecendo. Desesperada por respostas, ela se aproxima de Pavel e arranca o caderno de desenhos de suas mãos. Ao folhear as páginas, Katia se dá conta de algo perturbador. Pavel estava desenhando exatamente o que ela vinha enxergando em suas visões, como se ele já soubesse de tudo. Então, ao virar a última página, Katia nota um desenho que parece indicar a localização da saída de emergência. Antes que ela consiga perguntar qualquer coisa, o corpo de Pavel começa a se desfazer lentamente no ar, dissolvendo-se em poeira, como se nunca tivesse existido. Mesmo com todos os avisos, a aeromoça mais rígida e o próprio Alexei tentam impedir Katia de se aproximar da porta da cabine do piloto, afirmando que só querem protegê-la de algo terrível. Mas, de repente, a aeromoça é arrastada por uma força invisível, e Alexei começa a sangrar pela cabeça até cair sem vida no chão. Sem alternativas, Katia arromba a porta da cabine e, para seu espanto, encontra outra cabine idêntica à anterior. Determinada, ela atravessa uma após a outra, mas cada nova porta a leva de volta ao mesmo ponto, como se estivesse presa em um ciclo sem fim. De repente, Diana não está mais ao seu lado. Agora ela aparece no final do corredor, ao lado de uma figura sombria. Katia corre em desespero para alcançá-la. É nesse instante que o enredo sofre uma reviravolta. Tudo o que vimos até então não passava de uma ilusão. Katia ainda está no mesmo avião condenado que 20 anos atrás sabemos que iria cair. A velha senhora,
a quem Katia acreditava ser a causa do acidente, revela que a colocou para dormir para poupá-la do horror da morte. Todas as visões que Katia teve eram apenas ecos de uma vida que ela jamais viveria. No entanto, ao ver a insistência da mulher em lutar contra o destino, a velha decide libertá-la de seu encantamento, devolvendo-lhe a chance de escolher seu próprio fim. Voltamos então ao passado, onde percebemos que os passageiros do avião são as mesmas pessoas que Katia conheceu em suas alucinações. Galina e Evgeny estão sentados algumas fileiras atrás, e é nesse momento que Evgeny sofre um ataque cardíaco. A mãe de Katia se levanta para tentar ajudá-lo. Enquanto isso, a jovem Katia, ainda adormecida em meio à tragédia, retorna ao mundo ilusório uma última vez, apenas para se despedir de sua filha imaginária, Diana. Nessa despedida comovente, Diana lhe lembra das pequenas pistas deixadas durante a visão, sinais que podem ajudar Katia a mudar seu destino e sobreviver. Quando a pequena Katia finalmente desperta, somos novamente levados à cena do acidente que abriu o filme. Ela rasteja pelo corredor do avião em direção aos assentos de trás e consegue alcançar sua mãe, agarrando-se a ela em meio ao caos. Enquanto a aeronave desaba, Katia testemunha, horrorizada, os demais passageiros sucumbindo um a um à tragédia. Mas infelizmente uma explosão repentina o atinge, e ele não sobrevive. O filme chega ao seu clímax com a queda do avião, deixando Katia e sua mãe como as únicas sobreviventes.